Uma pergunta, Guto. Em algum momento da sua vida, você já chegou a refletir sobre o que é a vida? No sentido de, por exemplo, às vezes eu fico pensando e parece que a vida é um jogo que não tem fim. Não tem fim. O fim é a morte. Porque você nasce, qual é a tua função? Crescer saudável. Já é a tua obrigação, entre aspas, ali. Você tem que se alimentar, você tem que ir pra escola e tudo mais, se formar. Depois que você se forma, a tua obrigação é o quê? Arrumar um trabalho. E aí você vai, trabalha, nananana, aí você começa o quê? Almejar morar sozinho, ter sua independência. E aí você vai morar sozinho. E aí a tua obrigação é o quê? Cumprir com as despesas. Trabalhar, pagar conta e tudo mais. E ter aquela coisa também, aquela responsabilidade de querer também viajar, fazer uma coisa sozinho e tudo mais. Mas aí você sempre tá sonhando algo. Por quê? Você sonha, cumpre, traça uma meta, cumpre, mas nunca é o suficiente. A gente sempre tá buscando mais. Tu já teve essa sensação de que a vida é sempre essa constante evolução? São fases e fases e fases e fases que você parece que nunca vai acabar, a gente nunca vai estar satisfeito com nada. É isso mesmo. A vida é isso, então. É? Então é isso, gente. Obrigada. Acabou o episódio. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Foi um prazer. Caramba! Ai, meu Deus, desculpa. Mas antes de eu falar um pouco mais disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu usou a palavra obrigação. Uhum. Por que é uma obrigação? Eu acho que é uma obrigação, entre aspas, porque é o único papel da criança. O único papel da criança é o quê? Crescer. Ponto. É o único papel. E é a única preocupação dos pais também com a criança. É a criança crescer saudável. Não tem tanto aquela preocupação. Óbvio que tem aquela atenção nos estudos e tal. Mas a principal preocupação dos pais é ter uma criança crescendo saudável dentro de casa. Você não concorda com isso? Claro que a criança crescer saudável, sim, né? Os pais fornecerem educação, segurança para a criança ter o environment, né, perfeito para ela poder se desenvolver o melhor adulto possível com a menor quantidade de traumas possíveis e maior instrução possível. Mas vamos sair da criança, vamos olhar para o adulto, que tu também utilizou a palavra obrigação, né? Quais são as obrigações do adulto e por que é uma obrigação? Poxa, eu vejo que a obrigação de um adulto é ter a independência financeira. Por quê? Porque a vida é assim, gente. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. É a coisa da cadeia ali da vida. E é o que eu vejo. É porque, assim, eu sempre fui... Como é que eu posso dizer? Não é emancipada o nome. Mas eu sempre fui muito pra frente às pessoas da minha idade, né? Como eu disse pra você, eu tenho 23 anos, eu sou independente, eu moro sozinha, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha vida. Então, eu não me enxergo fazendo algo diferente. Eu não enxergo sendo diferente, entendeu? Óbvio que o Brasil é um país onde temos diferentes realidades pra todo mundo. Só que eu acho que é o que todo ser humano, a maioria deles, imagina, né? A gente cresce e tal, arruma um emprego, sai da casa dos pais e blá blá blá, nananã. É o que eu acho que todo mundo almeja, né? Esse ponto que eu tava querendo chegar. Tem um roteirozinho padrão que é esperado de uma pessoa, né? Fazer o colégio, aí faz faculdade, aí arruma um emprego, aí casa, compra carro, etc. Certo? Mas o meu ponto é, isso não é uma obrigação. É uma opção. É uma escolha. Isso. Certo? Perfeito. Esse é um caminho para se seguir, mas existem outros. E por que eu questionei sobre a obrigação? Porque eu acredito que a maioria das pessoas só enxerga esse caminho. Teve um momento no início da minha faculdade que eu meio que me dei conta assim, pera, não existe só esse caminho, tem outros caminhos que eu posso seguir, certo? Tanto é que deu início ao canal, certo? Mas quando a gente enxerga como uma obrigação, a gente se sente forçado a fazer. Eu tenho um gancho sobre isso, posso falar? Senão vou esquecer. Assim que eu me formei na escola, eu me formei muito cedo, me formei com 16 anos, eu era a mais nova da turma. O meu pai e a minha mãe são pessoas completamente diferentes. E o sonho do meu pai era ter na sala um quadro pendurado com a minha foto, com aquele chapeuzinho e um canudo, né, um diploma. Já o sonho da minha mãe, não. Minha mãe sempre enxergou em mim essa facilidade da comunicação. Ela sempre me viu além de uma faculdade. Só que por ter essa cobrança, entre aspas, do meu pai, eu me sentia forçada a fazer uma faculdade. Eu ficava, não, cara, eu preciso dar esse orgulho pro meu pai. Eu preciso que, sei lá, numa festa de família, ele fale, não, a minha filha é formada, não sei o que lá. O sonho do meu pai era me ver trabalhando dentro de um banco. Era o sonho. E, olha, eu aqui não Pode Fazer Mais, o podcast do Banco Pan. Então, o sonho do meu pai era esse, e já o sonho da minha mãe era outro. E eu me identificava muito mais com o sonho da minha mãe. Só que eu ficava assim, cara, mas é o padrão, né? A gente sai da escola, faz faculdade, nanana. E eu tentei seguir esse padrão e eu não consegui.
E tá tudo certo, cada um segue um caminho diferente. E aquilo que você falou, são possibilidades. A vida, ela é um leque de possibilidades. E dentre todas elas, você escolhe qual faz mais sentido pra você. É isso. Tu escolhe qual faz mais sentido pra ti. Mas quantas pessoas tu não enxerga que estão vivendo, seguindo um roteiro que foi impostas a elas? Que vivem a vida meio que cumprindo, batendo ponto na sua vida, não só no trabalho, mas cumprindo expectativas que foram impostas a elas. Sim. E daí fica muito difícil tu realmente setar metas e tu decidir pra onde tu quer tocar a tua vida, se tu... Pela maior parte dela, tu foi simplesmente cumprindo papéis que foram colocados pra ti. E daí tu vai pra escola porque tu tem que ir pra escola. Tu vai pra faculdade porque tu tem que ir. Tu vai pro teu trabalho que tu não gosta porque tu tem que ir pro teu trabalho. Sim. Fica muito difícil tu criar o controle da tua vida e ter vontade de fazer as coisas, acordar de manhã com vontade de viver a vida, de fazer as coisas, se tu vive nesse mundo onde tu é obrigado a fazer tudo, onde é uma obrigação tu fazer o teu trabalho. Claro, todos nós temos responsabilidades, mas a gente vai no trabalho por quê? Ou apenas para pagar as contas no final do mês, ou porque tu gosta do teu trabalho e tu também tem contas para pagar, certo? Só o porquê que eu questionei sobre obrigação? Porque muitas coisas da nossa vida que a gente faz, a gente identifica, a gente entende que é uma obrigação quando na verdade não é, certo? Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando num trabalho que ela não gosta. Foi uma escolha dela estar lá. Ninguém botou uma arma na cabeça dela e disse, olha, tu tem que aceitar esse emprego. Beleza, ela tem as responsabilidades dela, as contas que ela tem para pagar e talvez aquele foi o único que ela conseguiu. Mas mesmo assim, ninguém forçou ela a ir até lá e dizer que sim, assinar o contrato e ir todo dia, certo? Tem uma liberdade muito grande que a gente alcança quando a gente enxerga que o que a gente faz na nossa vida são escolhas nossas e não obrigações. Sim. Se não tem ninguém... Eu não gosto muito dessa analogia, mas já que eu já usei, de botando uma arma na tua cabeça, isso sim é uma obrigação, né? Te rendendo e te obrigando a fazer algo. Fora isso, digamos, são escolhas tuas. E quando tu entende isso, quando tu enxerga, pera, então eu tenho a escolha de fazer diferente também, né? Porque é muito fácil a gente dizer que a gente é obrigado a viver a vida que a gente está vivendo. Porque daí a gente tira a responsabilidade de nós. A gente coloca a responsabilidade em quem está nos obrigando. Sim. Só que quando a gente faz isso, a gente perde o controle, a gente perde o volante da situação. Não, estão me obrigando, eu não tenho escolha em relação a isso, eu só posso cumprir isso aqui, então eu vou indo. E a pessoa vive muitas vezes uma vida inteira miserável no sentido psicológico da coisa, porque ela tá só seguindo ordens externas porque ela mesma disse para ela que ela vive cumprindo obrigações, quando na verdade são tudo escolhas dela. Quando a gente enxerga isso, a gente se liberta. Não, pera, eu tenho a escolha de fazer diferente, só que eu vou arcar com as consequências dessas escolhas. Isso é perfeito. Só que a tua vida inteira tu está arcando com as consequências das tuas escolhas. A única coisa é que tu não estava enxergando que era uma escolha. Tu estava colocando como uma obrigação, mas tu já estava arcando com aquelas consequências. Então o medo das consequências de escolher diferente, na verdade ele já está presente. Tu sempre arcou com as consequências. A questão é, agora tu tem o poder de direcionar a tua vida para um outro lado, né? E daí que entra... setar metas de forma inteligente, como nós estávamos falando antes. Caraca, tu explodiu minha cabeça agora. Esse era o gancho que eu ia fazer. Gente, isso é absurdo, porque é muito real. É muito real. Tem muita gente que pergunta pra mim, como que você faz pra ser focada na academia, que não sei o que lá. Porque eu tenho levado isso muito a sério, porque por muito tempo eu fiz isso que você tinha falado, de começar e parar, começar e parar, começar e parar. Só que eu estava lidando com as consequências desse meu começar e parar. Eu sofria muito com imunidade baixa, sofria muito com dores no corpo, sofria muito com indisposição. E eu falei, cara, beleza, eu tenho a escolha de ir ou não pra academia. Ninguém me obriga a ir todos os dias, eu não tenho nenhum compromisso que eu digo assim de, caraca, marquei com alguém, eu tenho que ir. Não, eu vou se eu quiser. Só que se eu não for, eu vou ter que arcar com isso, isso, isso e isso. E se eu for, eu tenho só benefício, eu não tenho nada de ruim pra lidar se caso eu for. Então, é isso. Esse é o meu pré-treino, entendeu? É o que eu falo pras pessoas. Mas... Pode Fazer Mais, o podcast do Banco Pan. Vamos lá. Você acabou de assistir um corte do Pode Fazer Mais, o podcast do Banco Pan. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e para assistir o vídeo completo é só clicar no card aqui em cima.